Olha, uma alegria chegar até você neste momento com a TV Gran Dourados, este programa que é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados e que leva a palavra de Deus até você através desta importante emissora aqui da nossa cidade. E hoje também nós queremos trazer algumas orientações da palavra de Deus que possam acalmar o seu coração diante desta epidemia que nós estamos vivendo do coronavírus e também alertar você para o fato de que nós temos que confiar em Deus em todos os tempos. Nós temos que entender que Deus tem o governo da terra e isto faz parte não só do entendimento intelectual, mas temos que pedir a Deus que revele isso ao seu coração. Do contrário, nós vamos falar coisas aqui que você vai me dizer assim, isso não é assim. Se Deus não convencer o seu coração destas coisas, se Deus não revelar Cristo ao seu coração, essas coisas vão te assustar, vão te fazer medo. Alguns até voltam temporariamente o coração para Deus, mas não permanece. Você tem que pedir a Deus que revele Cristo ao seu coração e te traga alegria verdadeira. Então não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para meditar na palavra de Deus. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg Administradora e Corretora de Seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg Administradora e Corretora de Seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Hoje eu quero tratar sobre o assunto que Deus coloca fim à epidemia, à peste, porque Deus tem o governo de toda a terra. A história de Davi é uma história muito bonita. E aqui no final do seu segundo livro, o segundo livro de Samuel, capítulo 24, narra o momento que Davi fez um censo em Israel sem a ordem de Deus. Davi desobedeceu a Deus. Não era para ele levantar censo em Israel, contar o povo como se fosse sair para a guerra. Não era momento, Deus não havia pedido isto a ele, mas Davi, querendo mostrar-se a grandeza do seu reino, o seu coração ensoberbece, e ele então vai fazer isso. E Deus repreende a Davi. E aqui está uma narrativa bíblica que nós devemos colocar os olhos sobre elas. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu.
Então enviou o Senhor a peste a Israel desde a manhã até ao tempo que determinou. E de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Estando, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém, estendendo ele a mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, retira a tua mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Vendo Davi o anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente, mas estas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Esse texto nos chama a atenção por algumas razões. Davi era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia registra isso. E Davi era um homem que seguia as instruções de Deus. Mas teve um momento na sua vida, no seu reinado, sendo ele rei de Israel, grande rei, famoso rei, um homem de guerras, um conquistador, em tempos em que as coisas eram assim conquistadas, com guerras. Davi foi um homem, um guerreiro, um valente, que estendeu os termos de Israel, conforme Deus havia prometido a Moisés, e nunca ninguém tinha levado as divisas até os limites que Deus tinha estabelecido como a terra de Israel. Davi foi aquele guerreiro que estendeu as divisas de Israel e que tomou posse do restante da terra que Deus havia prometido, e que os tempos passaram e eles se acomodaram ali naquele território sem completar as conquistas. Davi foi um grande conquistador, um grande guerreiro, um grande rei, um grande estadista, mas chegou nesse momento que ele resolveu, na grandeza do seu coração, contar o povo para sair à guerra. A ideia é o seguinte: em vez de ele confiar em Deus, ele confiou no tamanho do seu exército. Ele estava desviando o coração dele de Deus. Idolatria é tudo aquilo que leva você a desviar o seu coração de Deus, não é só uma imagem. E Davi estava passando por esse processo aqui, e Deus então logo corrigiu o coração de Davi, porque nós não podemos desviar de Deus o nosso coração para absolutamente nada. E então veio o profeta de Deus e mandou que Davi escolhesse duas coisas como castigo: ou ele iria cair nas mãos dos homens, dos seus inimigos, ou nas mãos de Deus. E Davi então foi colocado para escolher o seu castigo, e ele disse: caia eu na mão de Deus, porque em Deus eu encontro misericórdia, mas não caia eu na mão dos homens, porque os homens não têm misericórdia. Os inimigos de Davi jamais teriam misericórdia dele. Mas então Davi sabiamente escolhe o seu castigo: eu quero cair nas mãos de Deus e não nas mãos dos meus inimigos, porque os meus inimigos não conhecem a misericórdia, mas Deus é Deus misericordioso. Deixa eu fazer uma pausa aqui do texto bíblico para aplicar algumas coisas para nós. Nós estamos vivendo neste momento, enquanto eu estou aqui preparando este programa, nós estamos num quadro tenso no nosso país. A epidemia e agora a pandemia do Covid-19, o coronavírus, chegou até nós, o Brasil. E hoje foi declarada a primeira pessoa que morreu vítima desta epidemia, mais 4 morreram e estão em investigação para ver se é do vírus. Essa informação provavelmente vai estar completamente desatualizada em poucos dias ou horas. Mas eu quero apenas narrar aqui para marcar o momento histórico da gravação deste programa que chega até você,
e para as nossas reflexões da palavra de Deus. E nós estamos sendo chamados aí para suspender a aglomeração de pessoas, evitar contato físico, porque é um vírus que se propaga pelo contato físico, e as pessoas sendo chamadas para um isolamento. Isto mostra a fragilidade da vida humana na terra. E eu fico pensando como que os homens, na arrogância do seu coração, afrontam a Deus, o Criador do céu e da terra, afrontam a Deus, aquele que é soberano e governa sobre todas as nações, governa sobre toda a terra. Como que os homens sentem a vontade para afrontar a Deus se um pequeno vírus se torna um grande desafio para a humanidade e afeta milhares, milhões de pessoas, mata, contamina, assusta, desequilibra a economia mundial, a economia local, enfim, é uma pandemia desse tamanho. Então, como que os homens afrontam a Deus se não pode resistir um pequeno verme? Então Deus mostra de vez em quando alguns flashes do seu juízo sobre a terra, exatamente para nos ensinar a ter o coração mais rendido a Ele, mais pronto a amá-lo, obedecê-lo, temê-lo, andarmos em confiança com Ele. Isso nos mostra também que Deus é quem governa sobre toda a terra e que todas as coisas estão nas mãos de Deus. E Davi sabia isso. Ele disse, olha, ele atento a essas coisas, fala, não caia eu na mão de Deus, porque em Deus eu encontro misericórdia, mas fora de Deus eu não encontro misericórdia, nos homens, por exemplo. Meu querido ouvinte e telespectador, eu quero que você volte o seu coração para Deus. Não há outra esperança para a sua vida. Se você acha que dinheiro traz segurança para o homem, não traz. Se você acha que a sua família pode te dar a segurança que a sua alma precisa, não pode. A sua saúde pode te dar segurança, não pode. A única segurança para o homem é Cristo. Você pode ter e perder essas coisas, mas Cristo é quem nos dá segurança para esta vida e para toda a eternidade. Paulo chega a dizer, nada tendo, mas possuindo tudo. Quem tem Cristo, esta é a realidade antagônica de um cristão nesta terra. Nada tendo, mas possuindo tudo. Ou seja, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Pode ter tudo deste mundo, mas não tem nada, porque é perene, é perecível, corre o risco de a qualquer momento desaparecer. Jesus é o único bem que a nossa alma possui. Então Davi fala destas coisas, eu quero cair nas mãos de Deus, porque em Deus eu encontro misericórdia. E aqui então o texto narra que a praga se espalhou, e de Dan até Berseba morreram 70 mil homens. Olha, o nosso país está assustado com uma pessoa que morreu. Claro, nós temos todo o respeito a esta família, a esta pessoa, um senhor de 62 anos, diabético, pressão alta, problema de próstata, tinha outros complicadores e veio a óbito por causa do coronavírus. Mas veja bem, aqui já tinha morrido 70 mil pessoas. Olha a calamidade que este pecado de Davi causou na sua nação, no seu povo, a ponto de Davi olhar aquilo com profunda tristeza e dizer, Senhor, fui eu que pequei, caia sobre mim e sobre a casa de meu pai, não sobre essas ovelhas, não sobre o teu povo, não sobre o povo de Israel, caia sobre mim, tira então a minha própria vida. Mas o texto diz que o Senhor, quando o anjo levantou a mão sobre Jerusalém para atacar Jerusalém com a peste, o Senhor se arrependeu e
mandou que o anjo baixasse a mão e disse: basta, e retira-te. E o anjo retirou a sua mão e a praga cessou. No próximo bloco eu quero falar sobre isso. E a praga cessou quando o Senhor mandou que ela cessasse. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Nós estamos hoje falando sobre Davi e o censo, e quando Deus mandou uma peste em Jerusalém por causa da desobediência de Davi. Essa peste que Deus mandou em Jerusalém, o texto é muito claro que foi o anjo do Senhor que estendeu a mão sobre, não sobre Jerusalém. Quando ele estendeu, Deus mandou que ele poupasse Jerusalém, mas sobre o território de Dan até Berseba, ou de Berseba até Dan. 70 mil homens morreram. E quando o anjo estende a mão sobre Jerusalém, Deus se arrepende e diz: basta. Isso nos mostra que era um juízo de Deus sobre aquele povo naquele momento. Meu querido telespectador, esta epidemia que está sobre a terra, eu não tenho dúvida que de vez em quando Deus mostra alguns flashes do seu juízo sobre a terra. Claro que você pode dizer: mas aí contamina justos e ímpios. Isso é verdade. Todos nós que estamos aqui sobre a terra estamos sujeitos às epidemias que acontecem sobre a face da terra. Não é porque eu temo a Deus que eu estou livre de adquirir uma gripe, pegar um vírus desse. Não. Eu sei que Deus tem os seus planos, os seus propósitos para a vida de cada um de nós e o tempo determinado para a vida de cada um de nós. Mas não é o fato de eu ser um crente em Cristo que eu estou isento das epidemias que Deus manda sobre a terra como flechas do seu juízo, exatamente para mostrar aos homens o seu juízo e para que os homens temam ao nome do Senhor. Deus é um Deus de amor e de graça e de misericórdia, mas Ele também é um Deus de juízo. Deixa eu fazer você entender isto. A Bíblia mostra um dos juízos de Deus, um dos primeiros sobre a terra, foi o dilúvio. E a água inundou a terra, e por mais que Noé pregou e chamou os homens a entrar na sua arca, porque viria um dilúvio e a terra seria inundada de água, todo mundo pensou que Noé era um velho doido, estava caducando. Não acreditaram em Noé. 120 anos Noé levou para construir aquela arca,
pregando, um pregoeiro da justiça, e não acreditaram em Noé e na sua pregação. Quando o dilúvio veio que inundou a terra, todo mundo ficou apavorado. Um juízo de Deus foi manifestado ali, dizimou a raça humana de sobre a face da terra, porque nós somos muito frágeis. Nós dependemos de Deus, até o ar que nós respiramos, nós dependemos de Deus. Se Deus cessar estas coisas, morre, dizima toda a raça humana. É Deus que nos sustenta. Deus criou e sustenta esta terra. Ele é o Criador e Ele é o Deus da providência. É o mesmo que criou, é o mesmo que governa hoje e para todo sempre sobre a face da terra. Então, às vezes, vemos alguns flashes do juízo de Deus. Agora, nesses flashes do juízo de Deus, nós vemos duas coisas que se manifestam ali. Primeiro, o juízo, a ira de Deus contra a maldade do homem, contra o pecado, é manifestado neste juízo. E ao mesmo tempo que vemos ali a manifestação do juízo de Deus, nós vemos a manifestação da misericórdia de Deus. O dilúvio inundou a terra, dizimou a raça humana, matou todos os homens e animais. Mas Deus usou de misericórdia para com Noé e com a sua família. Eles se salvaram. Ou seja, Deus, quando mostra o seu juízo, Ele mostra também a sua misericórdia, a sua graça. O mesmo você pode pegar em Sodoma e Gomorra, quando Deus mandou o juízo dele do céu, fogo e enxofre, caiu sobre Sodoma e Gomorra. Deus manifestou a sua ira, o seu juízo. Mas ao lado do juízo Ele manifestou a sua misericórdia, a sua graça. Ele mandou o seu anjo lá para salvar Ló e a sua família. A mulher de Ló virou uma estátua de sal quando olhou para trás, mas Ele salvou Ló e as suas duas filhas. Juízo e misericórdia. O evangelho que nós pregamos, ele manifesta esse caráter divino, juízo e misericórdia. O evangelho é condenação para aqueles que não creem e é graça para aqueles que creem. Então, o juízo e a misericórdia estão manifestados no evangelho. Quando eu proclamo o evangelho, a palavra não volta vazia para o pregador, porque ela cumpre o seu propósito. O evangelho é salvação para os que creem e é condenação para os que não creem. Juízo e misericórdia estão na mensagem do evangelho, no conteúdo do evangelho, no teor do evangelho. Então preste atenção nisso, porque nós estamos falando da mão de Deus, do Deus Criador, que governa sobre toda a terra e de vez em quando mostra alguns flashes do seu juízo. E Jesus, no Sermão da Montanha, ele falou de guerras, rumores de guerra, ele falou de fome, ele falou de epidemias, coisas assustadoras sobre a face da terra. O nosso povo está assustado. E Jesus disse: vigiai e orai. Não era para você estar assustado com essas coisas, porque nós estamos avisados pela palavra de Deus de que essas coisas hão de acontecer sobre a terra. Nós precisamos de estar preparados para encontrar com Cristo. Porque se Ele te chamar numa epidemia desta, você precisa de estar preparado para encontrar com Ele. Do contrário, a sua vida não tem segurança. Se a sua vida não estiver ancorada em Cristo, ela não tem segurança. E nós vemos aqui que Deus mandou a peste e Deus mandou cessar a peste. Ou seja, como povo de Deus, devemos clamar a Deus, orar a Deus, para que Ele cesse essa epidemia sobre a terra. Os homens não têm controle dela. Nenhum país sobre a face da terra hoje tem estrutura de saúde para tratar de uma epidemia como esta, uma gripe, uma febre, o coronavírus. Não tem estrutura. Nossos hospitais ficariam sobrecarregados com um fragmento da nossa população. Não tem respirador, não tem kit para fazer exame de todo mundo. Nós temos que pedir pela misericórdia de Deus, é o que nos resta.
E é Ele que pode fazer cessar a epidemia. Aqui diz o texto que quando o anjo estendeu a mão sobre Jerusalém, eu vou ler de novo aqui para você. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para a destruir, ele iria destruir Jerusalém. Arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, retira a tua mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Até a localização que estava o anjo é dado aqui pelas Escrituras. E Deus disse: basta. Ele recolheu a sua mão e cessou a peste. Então, se nós clamarmos pela misericórdia de Deus, com jejum, oração, pedir que Deus, na sua infinita graça, estenda a tua mão de misericórdia sobre a terra, tenha compaixão do povo, tenha compaixão da humanidade, porque não é só problema do Brasil, de Dourados, do Mato Grosso do Sul, é do mundo. Há uma pandemia. Pedir a Deus cruz de misericórdia, porque o governo de Deus está sobre todas as coisas, inclusive sobre toda a terra. Está sobre todo o cosmos, sobre as coisas visíveis e as invisíveis. E por outro lado, temos o bom senso de atender o apelo das autoridades, de evitar aglomerações, de lavar as mãos, passar um gel, não correr para o hospital por qualquer coisa. Temos os cuidados necessários com a nossa saúde, com a nossa relação humana. É um período que manda parar de abraçar, beijar e dar a mão, apertar a mão do outro. Enfim, são coisas que precisamos de evitar para o bem e para evitar a proliferação desse vírus. Vamos ajudar as autoridades e ajudar a nós mesmos, ajudar as nossas famílias. Você pode pegar o vírus, não ter nada com você, mas levar para a sua casa e lá uma pessoa do grupo de risco ser afetado e ser atingido por ele, dizimado por ele. Então vamos usar este bom senso. Deus fez cessar a praga. Vamos clamar ao Senhor pela sua misericórdia, pela sua graça. Não vamos desesperar o nosso coração, criar pânico. Vamos confiar na mão de Deus que governa sobre toda a terra. Que Deus tenha compaixão de nós. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir aqui o programa. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Olha, nós chegamos nos momentos finais deste programa e não poderíamos hoje encerrar este programa sem orar pelo nosso povo, sem orar pela nossa cidade, o nosso estado, o nosso país.
E eu quero pedir você também para orar comigo nesse instante. Vamos falar com Deus. Senhor, nós buscamos a Tua face, humildemente nós nos aproximamos de Ti através de Jesus Cristo, nosso Salvador, para orarmos e intercedermos pelo momento que a nossa população vive, não só no nosso país, mas em todo o mundo. Esta pandemia que se espalhou sobre a terra do coronavírus, que tem assustado a muitos, dizimado outros, colocado outros de cama. Eu oro pedindo conforto espiritual pelo coração daqueles que sofrem, pedindo que o Senhor intervenha, trazendo cura para aqueles que estão enfermos, para que o Senhor abençoe, para que esta praga cesse sobre a terra, esta epidemia seja controlada pelo Senhor. Dá-nos também sabedoria como agentes do Teu reino sobre a face da terra, para participarmos, ó Deus, dos processos de prudência para a não proliferação deste vírus. Oro pelas autoridades do nosso país, pelas autoridades dos estados, dos municípios, oro pelas famílias, pelas igrejas, oro pelo comércio, pela indústria, pela economia do nosso país, as grandes e as pequenas. Oro pelos profissionais de saúde que estão cuidando dos enfermos dos hospitais. Oro por aquele que já está afetado pelo vírus em casa, no isolamento, fazendo o seu tratamento consciente para não propagar, para não espalhar ainda mais essa enfermidade. E eu peço que o Senhor use de misericórdia e faça cessar esta epidemia sobre a terra. Clamamos ao Senhor pela Tua graça e por Tua misericórdia, e fazemos isto no nome de Jesus. Amém. Olha, muito obrigado pela sua audiência, e que Deus abençoe a sua vida e a sua família, tome as suas precauções e continue aí na programação da TV Gran Dourados, a TV da família Douradense.